Regra de 3 simples, diretamente proporcional. Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver questões só de regra de 3 simples, diretamente proporcional, caso você esteja bem em todas as outras matérias, mas precisar dar uma reforçada nesta. Então, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e também comente aqui embaixo o que você achou do vídeo e das questões. E vamos lá! Em um sítio, as terras destinadas ao plantio foram divididas em 3 partes para cultivar 3 tipos diferentes de laranjas. O gráfico mostra a divisão feita. Então aqui eu tenho 3 partes destinadas ao plantio de 3 tipos de laranjas diferentes. Então eu tenho que, para cultivar lima da Pérsia, foram destinados 250 metros quadrados. Para cultivar laranja-pera, foram destinados 500 metros quadrados. E para cultivar laranja-lima, foram destinados 40% das terras. Então, de acordo com o gráfico, a área destinada ao plantio de laranja-lima em metros quadrados é de... Então, eu quero saber a área destinada ao plantio de laranja-lima. Então, eu vou colocar aqui laranja-lima. Eu quero saber em metros quadrados. Bom, eu tenho que, para cultivar lima da Pérsia, foram destinados 250 metros quadrados, para cultivar laranja-pera, 500 metros quadrados. Se eu somar esses 250 metros quadrados com os 500 metros quadrados, eu obtenho 750 metros quadrados. E esses 750 metros quadrados, eles representam 60% das terras, já que para cultivar laranja-lima foram destinados 40% das terras. Então, através de uma regra de 3 simples, eu tenho condições de descobrir a área destinada ao plantio de laranja-lima em metros quadrados, descobrindo o que é 40% em metros quadrados. Então eu tenho aqui metros quadrados e porcentagem, onde 750 metros quadrados representam 60% das terras. E eu quero saber 40% em metros quadrados. Então, x metros quadrados é o que eu quero saber. Então, aqui eu tenho uma regra de 3 simples, onde de 60% para 40% eu diminui a porcentagem. Então, eu vou diminuir os metros quadrados de 750 para x metros quadrados. Então, se as duas grandezas estão indo no mesmo sentido, eu multiplico em x, uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Então, aqui, 60 vezes x é igual a 750 vezes 40. X é igual a 750 vezes 40. Vou multiplicar aqui do lado. 750 vezes 40. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. Deixo o 0, vai o 2. 4 vezes 7, 28. Mais 2, 30. Abaixo o 0. 30.000. Então, x é igual a 750 vezes 40, 30.000. 60 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 60. X é igual a 30.000 dividido por 60. Aqui eu posso cortar um zero, ficou 3.000 dividido por 6. Eu vou fazer aqui do lado. Inclusive eu posso aproveitar aqui esse número. Então, 3.000 dividido por 6. Bom, 3 não divide por 6, não 30. 30 dividido por 6 é 5. 5 vezes 6, 30. E 30 menos 30, 0. Aqui eu tenho 1, 2 zeros, 1, 2 zeros. 500.
Então, x é igual a 3.000 dividido por 6, 500. Ou seja, x é igual a 500 metros quadrados. Então aqui, laranja lima em metros quadrados, 500 metros quadrados. Então a área destinada ao plantio de laranja lima em metros quadrados é de 500 metros quadrados. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 500? Sim, 500 é a alternativa A. Nível de dificuldade, ou o que você precisa saber para resolver esse exercício. Bom, precisa saber análise gráfica, né? Interpretar os valores do gráfico. E precisa saber regra de 3 simples, diretamente proporcional. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Uma pessoa sai de casa às 6 horas da manhã para trabalhar e caminha 5 minutos até o ponto de ônibus, onde espera por 15 minutos até que ele chegue. Essa pessoa desce no ponto final e caminha 10 minutos até chegar ao trabalho, às 7 horas e 15 minutos. Desprezando-se pequenas variações nos tempos registrados, pode-se concluir que o tempo gasto dentro do ônibus durante o trajeto feito por essa pessoa, em relação ao tempo total que ela gastou entre sair de casa e entrar no trabalho, corresponde a uma porcentagem de... Então, eu quero saber a porcentagem de tempo gasta dentro do ônibus. Em relação ao tempo total que ela gastou entre sair de casa e entrar no trabalho. Então é o que eu quero saber. Aqui eu já deixei o desenho aqui pronto para não ficar muito comprido, que a gente quer saber a dinâmica do exercício. Então vamos trabalhar aqui o enunciado. Uma pessoa sai de casa às 6 horas da manhã para trabalhar e caminha 5 minutos até o ponto de ônibus, onde espera por 15 minutos até que ele chegue. Essa pessoa desce no ponto final e caminha 10 minutos até chegar ao trabalho, às 7 horas e 15 minutos. Então, eu quero saber o tempo gasto dentro do ônibus durante o trajeto feito por essa pessoa em relação ao tempo total que ela gastou entre sair de casa e entrar no trabalho em porcentagem. Então, eu tenho que... Ela saiu de casa às 6 horas, caminhou 5 minutos e esperou 15 minutos. Ou seja, ela entrou no ônibus às 6 horas, 5 minutos mais 15 minutos, 20 minutos. Às 6 horas e 20 minutos ela embarcou no ônibus. E está falando que ela desceu no ponto final, caminhou 10 minutos e chegou ao trabalho às 7 horas e 15 minutos. Então ela desembarcou no ponto final às 7 horas, 15 minutos menos os 10 minutos que ela gastou caminhando. Ou seja, 7 horas e 5 minutos. Foi quando ela desembarcou. Eu quero saber o tempo gasto dentro do ônibus. E para isso eu preciso descobrir o tempo gasto dentro do ônibus em minutos. E o tempo gasto foi o tempo em que ela desembarcou no ponto final, que é 7 horas e 5 minutos. Então, é o ponto final. Menos quando ela embarcou no ponto inicial, que é 6 horas e 20 minutos. Então, menos o ponto inicial. Então, o ponto final, 7 horas e 5 minutos. E o ponto inicial, 6 horas e 20 minutos. Então, eu subtraio e obtenho o tempo gasto dentro do ônibus. Bom,
7 horas e 5 minutos menos 6 horas e 20. Então, eu não consigo aqui subtrair 20 minutos de 5 minutos. Então, eu vou pegar emprestado do 7. Quando eu estou pegando emprestado em horas, se eu peguei aqui eu peguei 1 hora emprestado, ficou 6 horas. E aqui eu vou ficar com 60 minutos, que eu peguei 1 hora emprestado, ficou 60 minutos. E 60 mais 5, 65 minutos. Então agora eu tenho 65 minutos menos 20 minutos. 5 menos 0, 5. 6 menos 2, 4. E 6 menos 6 é 0. Então aqui eu tenho 45 minutos. Ou seja, o tempo gasto dentro do ônibus foi de 45 minutos. Eu quero saber isso em porcentagem e em relação ao tempo total. Então eu preciso descobrir o tempo total. E o tempo total vai ser o tempo em que ela chegou no trabalho, às 7 horas e 15 minutos, menos o tempo em que ela saiu de casa, às 6 horas. Então aqui o tempo total é 7 horas e 15 minutos menos 6 horas, que é quando ela saiu de casa. Então aqui, 7 horas e 15 minutos menos 6 horas, abaixo 15. E 7 menos 6 é 1. 1 hora e 15 minutos. É o tempo total. Porém, aqui eu tenho 45 minutos. Então, como eu estou trabalhando com minutos, eu vou converter essas 1 hora e 15 minutos para minutos, para eu poder descobrir o tempo gasto dentro do ônibus em porcentagem. Bom, aqui eu tenho 1 hora, que é 60 minutos, mais 15 minutos. Ou seja, 60 mais 15 é 75. 75 minutos é o tempo total que ela gastou entre sair de casa e entrar no trabalho. Então agora eu tenho 45 minutos, que é o tempo gasto dentro do ônibus. Eu tenho 75 minutos, que representa o tempo total. Eu quero saber esses 45 minutos, tempo gasto dentro do ônibus, em porcentagem. Eu tenho o primeiro valor, 45 minutos, o segundo valor, 75 minutos, que representa 100%, que é o terceiro valor. Então, eu tenho 3 valores, eu consigo descobrir um quarto valor através de uma regra de 3 simples. Onde eu tenho minutos e porcentagem. Então, esses 75 minutos, que é o tempo total que ela gastou entre sair de casa e entrar no trabalho, 75 minutos que são 100%, né? O tempo total. Esses 45 minutos, que é o tempo gasto dentro do ônibus, que é o que eu quero saber em porcentagem. Então, X%. Aqui eu tenho uma regra de 3 simples, onde de 75 minutos para 45 minutos, eu diminuí os minutos. Então, eu vou diminuir a porcentagem de 100 para X%. Se as duas grandezas estão indo no mesmo sentido, eu multiplico em X. Uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Então, 75 vezes X é igual a 45 vezes 100. X é igual a 45 vezes 100, 4.500. 75 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 75. X é igual a 4.500 dividido por 75, eu vou fazer aqui do lado. Então, 4.500 dividido por 75. 45 não divide por 75, junto 450. Que número que vezes 75 é igual ao mais próximo a 450 é o 6. 6 vezes 5, 30. Deixa o 0, vai o 3. 6 vezes 7, 42. Mais 3, 45. 450
menos 450 é zero. E abaixo de um zero na casa. 60. Então, x é igual a 4.500 dividido por 75, 60. Ou seja, x é igual a 60%. Então, a porcentagem gasta dentro do ônibus é de 60%. Então aqui pode-se concluir que o tempo gasto dentro do ônibus durante o trajeto feito por essa pessoa em relação ao tempo total que ela gastou entre sair de casa e entrar no trabalho corresponde a uma porcentagem de 60%. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 60%? Sim, é a alternativa A, 60%. Bom, nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Eu usei aqui uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Eu usei aqui operações, com sistema de unidades de medida de tempo. Aqui uma subtração, e aqui uma subtração usando horas e minutos. E também precisa prestar atenção no exercício, ler o enunciado com cuidado e ir montando aos poucos, construindo o exercício para não errar. Bom, esse foi o exercício, eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Uma criança possui várias etiquetas adesivas nas cores amarelo, A, e vermelho, V. E quer enfeitar todas as 96 páginas de seu caderno, colocando uma etiqueta em cada página. Começando com a primeira página, onde será colocada uma etiqueta A, amarela, e obedecendo a seguinte ordem de cores: A, ou seja, 3 etiquetas amarelas, V, ou 2 etiquetas vermelhas, A, 3 etiquetas amarelas, V, 2 etiquetas vermelhas, e assim sucessivamente. Isto é 3 páginas com uma etiqueta amarela em cada uma, seguida por 2 páginas com uma etiqueta vermelha em cada uma. Como ela só dispõe de 30 etiquetas vermelhas, então a última etiqueta vermelha será colocada no seu caderno, na página. Então, eu quero saber a última página que terá uma etiqueta vermelha. É o que eu quero saber. Então aqui eu tenho páginas e etiquetas vermelhas. Então, eu tenho que essa criança quer colocar etiquetas amarelas e vermelhas no seu caderno. Na primeira página, começando com uma etiqueta A amarela e seguindo a seguinte ordem de cores: 3 etiquetas A amarelas, 2 etiquetas V vermelhas, 3 etiquetas A amarelas e 2 etiquetas V vermelhas, e assim sucessivamente. Se nós contarmos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 etiquetas. Ou seja, ela colocará 10 etiquetas em 10 páginas seguindo essa ordem. E eu tenho que ter 1, 2, 3, 4 etiquetas vermelhas nessa sequência. Então, sabendo que ela tem 30 etiquetas vermelhas, eu quero saber quando que ela colocará, em que página que ela colocará a última etiqueta vermelha. Então aqui eu tenho 3 valores, páginas, 4 etiquetas vermelhas nessa sequência e 30 etiquetas vermelhas que ela dispõe ao total. E eu quero descobrir um quarto valor. Eu tenho condições de fazer isso através de uma regra de 3 simples. Onde de 4 etiquetas vermelhas para 30 etiquetas vermelhas, eu aumentei o número de etiquetas vermelhas, então eu vou aumentar o número de páginas de 10 para x. Se as duas grandezas estão indo no mesmo sentido, eu multiplico em x, uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Então, 4x
é igual a 10 vezes 30. X é igual a 10 vezes 30, 300. O 4 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 4. X é igual a 300 dividido por 4, vou fazer aqui do lado. 300 dividido por 4. Bom, 300 dividido por 4 junto 30. 30 dividido por 4 é 7. 7 vezes 4, 28. 30 menos 28, 0 menos 8 não dá. Pego o emprestado do 3, aqui fica 2 e aqui fica 10. 10 menos 8, 2. 2 menos 2, 0. 2 não divide por 4, abaixo o 0. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4 é 20. 20 menos 20, 0. 75. Então, x é igual a 300 dividido por 4, 75. Ou seja, a página 75. Então, aqui, ó. Então, a última etiqueta vermelha será colocada no seu caderno na página 75. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 74? Não. Alternativa B, 75? 75 é a alternativa B. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, precisa saber regras de 3 simples diretamente proporcional. Esse foi o exercício. Renato estava organizando um evento e calculou que seriam necessários 150 copos de 200 ml de suco. No mercado havia duas marcas diferentes do mesmo suco, sendo que uma era vendida em lata de 350 ml por R$ 3,85 e outra em garrafa de 2 litros por R$ 21. Renato comprou o suco da marca mais barata e gastou. Então, eu quero saber o quanto que Renata gastou comprando o suco da marca mais barata para organizar um evento. É o que eu quero saber. Então aqui eu tenho que Renata estava organizando um evento e calculou que seriam necessários 150 copos de 200 ml de suco. Então aqui eu tenho o suco necessário. Então, ela calculou que seriam necessários 150 copos de 200 ml de suco. Então, se eu multiplicar 150, que é o número de copos, por 200, que são os ml em cada copo, eu vou obter a quantidade de suco necessária para Renato organizar um evento. Então, aqui, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10. Deixa o 0 e vai 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Abaixo 2 zeros. 1, 2. Então aqui eu tenho 30.000 ml, que é a quantidade de suco necessário para a Renata organizar um evento. Então aqui está falando que no mercado havia duas marcas diferentes do mesmo suco, sendo que uma era vendida em lata de 350 ml por R$ 3,85 e outra em garrafa de 2 litros por R$ 21. Então se eu descobrir quanto que custa 1 litro do suco em lata e quanto que custa 1 litro do suco em garrafa, eu tenho como saber qual dos dois é o mais barato, e sabendo isso eu tenho condições de descobrir o quanto que Renata gastou, já que ela precisa comprar 30.000 ml do suco mais barato. Então aqui está falando que 350 ml do suco em lata custa R$ 3,85. Então eu tenho como descobrir quanto que custa 1 litro, já que eu tenho esse valor de 350 ml, esse valor de R$ 3,85. 1 litro é o terceiro valor, então eu tenho 3 valores, quero descobrir um quarto. Eu tenho como fazer isso através de uma regra de 3 simples. Então aqui eu tenho o suco em lata. Onde eu tenho ml e reais. Então, uma lata de 350 ml custa R$ 3,85. Eu quero
saber quanto que custa 1 litro do suco em lata. E 1 litro equivale a 1000 ml. Ou seja, quantos reais são 1000 ml? Aqui eu tenho uma regra de 3 simples, onde de 350 ml para 1000 ml eu aumentei os ml. Então eu vou aumentar os reais de R$ 3,85 para x. Então, se as duas grandezas estão indo no mesmo sentido, eu multiplico em x. É uma regra de 3 simples diretamente proporcional. Então, 350x é igual a R$ 3,85. 3,85 vezes 1000. X é igual a 385 vezes 1000, eu já posso fazer aqui direto. 385, adiciono 1, 2, 3 zeros. 1, 2 casas, vírgula, 1, 2 casas e vírgula. 3.850. O 350 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 350. X é igual... Bom, aqui 3.850 dividido por 350, corta um zero, ficou 385 dividido por 35, que eu vou fazer aqui do lado. Então, 385 dividido por 35. 38 dividido por 35 é 1. 1 vezes 35, 35. 38 menos 35, 8 menos 5, 3. 3 menos 3, 0. 3 não divide por 35, abaixo 5. 35 dividido por 35 é 1. 1 vezes 35, 35. 35 menos 35, 0. Então, x é igual a 385 dividido por 35, 11. Ou seja, 11 reais é o preço de 1 litro do suco em lata. Então, agora que eu sei o preço de 1 litro do suco em lata, eu vou descobrir quanto que custa 1 litro do suco em garrafa. Eu tenho como fazer isso, já que aqui está me dizendo que 2 litros custam 21 reais do suco em garrafa. Então, eu vou colocar aqui. Suco em garrafa. Então, se eu tenho que 2 litros do suco em garrafa custam 21 reais, isso significa que metade disso, 1 litro, vai custar a metade do preço. E a metade de 21 é 10 e 50. Ou seja, 1 litro do suco em garrafa custa R$ 10,50. Então, agora que eu sei que o suco em garrafa ele é mais barato do que o suco em lata, eu tenho como descobrir o quanto que Renata gastou, já que ela comprou o suco da marca mais barata. Então aqui eu tenho que ela necessita de 30.000 ml de suco para organizar um evento. Bom, se 1.000 ml é 1 litro, isso significa que 30.000 ml equivalem a 30 litros. Ou seja, a Renata necessita de 30 litros de suco para organizar um evento. Então, eu vou pegar o preço do suco mais barato, que é o suco em garrafa, custando R$ 10,50. Eu vou multiplicar pelo quanto que a Renata necessita de suco para organizar o evento, que é 30 litros. Eu vou obter o quanto que a Renata gastou. Então, 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. Deixo 5 e vai 1. 3 vezes 0, 0 e vai 1. 3 vezes 1, 3. Abaixo um 0. 1, 2 casas, vírgula. 1, 2 casas, vírgula. Então, a Renata comprou o suco da marca mais barata e gastou R$ 315 reais. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, R$ 307 reais? Não. Alternativa B, R$ 330 reais? Não. Alternativa C, R$ 326 reais? Também não. Alternativa D, R$ 315 reais? R$ 315 reais é a alternativa
D. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, precisa saber regra de 3 simples diretamente proporcional. Bom, esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Seguindo recomendações médicas, uma pessoa caminha 300 metros e para por 3 minutos para descansar. Caminha mais 300 metros e para por mais 3 minutos, e assim sucessivamente, até completar um total de 1,5 km. Sabendo que, sempre que esteve caminhando, essa pessoa manteve uma velocidade constante de 4 metros por segundo, pode-se concluir que o tempo total gasto para percorrer a distância de 1,5 km foi... Então, eu quero saber o tempo total gasto para percorrer a distância de 1,5 km. É o que eu quero saber. Bom, então vamos analisar aqui o enunciado. Seguindo recomendações médicas, uma pessoa caminha 300 metros e para por 3 minutos para descansar. Caminha mais 300 metros e para por mais 3 minutos e assim sucessivamente, até completar um total de 1,5 km. Então eu vou colocar aqui. Então eu tenho que ela caminha um total de 1,5 km. E como aqui eu tenho metros, eu posso colocar em metros para facilitar. E 1,5 km em metros representa 1.500 metros. Então vamos lá. Está falando que uma pessoa caminha 300 metros e para por 3 minutos para descansar. Então ela caminha 300 metros e para por 3 minutos. Caminha mais 300 metros e para por mais 3 minutos. Então caminha mais 300 metros, para por mais 3 minutos. E assim sucessivamente, até completar um total de 1,5 km. Então ela caminha por mais 300 metros, para por mais 3 minutos, caminha por mais 300 metros, para por mais 3 minutos, caminha por mais 300 metros, até completar um total de 1.500 metros ou 1,5 km. Então, pessoal, se eu dividir 1.500 metros por 300, eu vou obter 5. Ou seja, ela caminha 5 vezes 300 metros com 1, 2, 3, 4 pausas de 3 minutos entre. Então, se eu quero saber o tempo total gasto para percorrer a distância de 1,5 km, eu preciso descobrir quanto tempo que ela gastou para percorrer os 1.500 metros e depois eu somo com o tempo das paradas. Então vamos lá. Está dizendo aqui, sabendo que sempre que esteve caminhando, essa pessoa manteve uma velocidade constante de 4 metros por segundo. Então observem aqui que eu tenho esse valor de 1.500 metros, eu tenho esse segundo valor de 4 metros, eu tenho esse terceiro valor de 1 segundo. E eu quero saber quanto tempo que ele gasta, que essa pessoa gasta para percorrer 1.500 metros. Eu tenho 3 valores e eu consigo descobrir um quarto valor através de uma regra de 3 simples. Então vamos lá. Eu tenho aqui metros e segundos. Então, em 4 metros por 1 segundo. Se eu quero saber 1.500 metros, então, em quantos segundos essa pessoa percorre 1.500 metros? Eu tenho uma regra de 3 simples, onde de 4 para 1.500 eu aumentei os metros, portanto eu vou aumentar os segundos de 1 para x. Se as duas grandezas estão indo no mesmo sentido, eu multiplico em x. É uma regra de 3 simples diretamente proporcional.
Então aqui eu tenho 4 vezes x, que é igual a 1.500 vezes 1. X é igual, 1.500 vezes 1 é 1.500. O 4 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 4. X é igual... Bom, eu vou dividir aqui do lado. Então, tem 1.500 dividido por 4. 1 dividido por 4 junto 15. 15 dividido por 4 é 3. 3 vezes 4 é 12. E 15 menos 12 é 3. 3 não divide por 4 é abaixo 0. 30 dividido por 4 é 7. 7 vezes 4 é 28. E 30 menos 28 é 2. 2 não divide por 4, abaixo 0. 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 4 é 20. E 20 menos 20 é 0. Então, x é igual a 1.500 dividido por 4, 375 segundos. Que é o tempo que essa pessoa demora para caminhar 1.500 metros. Bom, aqui eu tenho segundos, porém nas alternativas eu tenho minutos e segundos. Então eu vou converter aqui para minutos. Quando eu estou convertendo de segundos para obter em minutos, eu vou aproveitar esse número. Então eu vou dividir por 60, eu vou obter o resultado em minutos. Então aqui, 37 não divide por 60, junto 375. Dividido por 60, que é 6. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 6, 36. Então, 5 menos 0, 5. 7 menos 6, 1. 3 menos 3, 0. Aqui, pessoal, eu obtive 6 minutos e 15 segundos. Então, eu vou somar esse valor com o tempo das paradas. Então, aqui eu tenho que essa pessoa fez 1, 2, 3, 4 paradas de 3 minutos. E 4 vezes 3 é 12. Portanto, são 12 minutos mais o tempo que ela demora para caminhar os 1.500 metros. 6 minutos e 15 segundos. Então, somando aqui, eu vou obter o tempo total gasto para percorrer a distância de 1,5 km. Aqui eu tenho 15 segundos. 2 mais 6, 8. E 1. Então, 18 minutos e 15 segundos. Então, pode-se concluir que o tempo gasto para percorrer a distância de 1,5 km foi de... Alternativa A, 18 minutos e 15 segundos. 18 minutos e 15 segundos é a alternativa A. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de regra de 3, simples e unidades de medida de tempo. Aqui eu estou convertendo de segundos para obter em minutos. Então eu vou dividir por 60, o meu quociente vai ser o resultado em minutos, e se houver um resto que é menor que 60, vai ser em segundos. E também aqui eu usei uma soma de minutos e segundos. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Certo produto, para pagamento à vista, tem 5% de desconto sobre o valor da etiqueta. Mas se for pago com o cartão de crédito, terá um acréscimo de 3% sobre o valor da etiqueta. Uma pessoa pagou por esse produto à vista o valor de R$ 114. Se ela tivesse comprado no cartão de crédito, teria pagado o valor de... Então, eu quero saber o valor que essa pessoa teria pagado se ela tivesse comprado no cartão de crédito. É o que eu quero saber.
Vamos lá. Certo produto para pagamento à vista tem 5% de desconto sobre o valor da etiqueta. Mas se for pago com o cartão de crédito, terá um acréscimo de 3% sobre o valor da etiqueta. Uma pessoa pagou por esse produto à vista o valor de R$ 114. Então, esses R$ 114, eles estão com 5% de desconto à vista. Então, vamos fazer aqui. Eu tenho reais e eu tenho porcentagem. Então, aqui eu tenho os R$ 114 que essa pessoa pagou à vista e os 5% de desconto à vista. Se o valor da etiqueta ele é o valor total, sem o desconto e sem o acréscimo, ou seja, ele representa 100%. Então, o valor de 114 com o desconto é 100 menos 5, ou seja, 95%. Então, eu quero saber se ela tivesse comprado no cartão de crédito, teria pagado o valor D, ou seja, vai ser o valor da etiqueta, o valor total, mais os 3% do acréscimo sobre o valor da etiqueta no cartão de crédito, ou seja, 103%. Eu vou apresentar quantos reais é o que eu quero saber. Então aqui eu tenho uma regra de 3 simples, onde de 95% para 103% eu aumentei a porcentagem, então eu vou aumentar os reais de 114 para x. Se as duas grandezas estão indo no mesmo sentido, eu multiplico em x. É uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Então aqui eu tenho 95x é igual a 114 vezes 103. X é igual a 114 vezes 103, eu vou fazer aqui do lado. Três vezes 4 é 12. Deixo 2 e vai 1. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. 3 vezes 1, 3. Como eu tenho 0, deixo duas casas e faço 1. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 1, 1. Então aqui é 2, 4, 3 mais 4, 7, 1 e 1. Ou seja, 114 vezes 103 é 11.742. O 95 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido, sobre 95. X é igual, eu vou dividir aqui do lado. Inclusive, eu posso aproveitar esse número. Então, 11.742 dividido por 95. 11 não divide por 95, junto 117. Dividido por 95, que é 1. 1 vezes 95. 95. 7 menos 5, 2. E aqui eu posso fazer 11 menos 9, que é 2. 22 não divide por 95, abaixo 4. 224 dividido por 95, que é 2. 2 vezes 5 é 10. Deixo 0 e vai 1. 2 vezes 9, 18. Mais 1, 19. 4 menos 0, 4. 2 menos 9 não dá. Pego emprestado do 2. Aqui fica 1. E aqui fica 12. 12 menos 9 é 3. E 1 menos 1 é 0. 34 não divide por 95. Abaixo o 2. 342 dividido por 95, que é 3. 3 vezes 5, 15. Deixo 5 e vai 1. 3 vezes 9, 27. Mais 1, 28. 2 menos 5 não dá. Pego emprestado do 4. Aqui fica 3 e aqui fica 12. 12 menos 5, 7. 3 menos 8 não dá. Pego emprestado do 3. Aqui fica 2 e aqui fica 13. 13 menos 8 é 5. E 2 menos 2 é 0. 57 não divide por 95. Abaixo 0. Vai vírgula na casa. 570 dividido por 95 é 6. 6 vezes 5 é 30.
deixo 0 e vale 3. 6 vezes 9, 54. Mais 3, 57. 570 menos 570 é 0. Ou seja, 11.742 dividido por 95 é 123,6. Então, se ela tivesse comprado no cartão de crédito, teria pagado o valor de R$ 123,60. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, R$ 123,60. Sim, é a alternativa A, R$ 123,60. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de regra de 3 simples diretamente proporcional. Também as contas aqui, uma conta de multiplicação e uma conta de divisão. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo.